Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu amo Joinville, eu amo esse lugar. Eu amo atração, gente. Juízes capítulo 6, versículo 34, só a parte A. Diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Vou repetir. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. A primeira vez que eu li esse versículo, um dia eu estava lendo a Bíblia. Aí um dia eu estava lendo, eu li esse versículo, até que eu li essa parte. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Cara, quando eu li essa parte, eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando, cara, é muito massa. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Cara, que massa. E logo em seguida, Gideão, com um exército de 300 pessoas, derrota um exército de milhares. Aí eu comecei a pensar, cara, que massa, que legal. Porque toda vida que o Espírito Santo do Senhor se apodera de alguém, o resultado é milagre. Aí eu comecei a dizer, Senhor, você quer saber de uma coisa, Deus? Espírito Santo, eu fui orar depois disso assim, Espírito Santo, você quer saber de uma coisa? Hoje eu estou bem facinho. Estou fácil. Não precisa nem me conquistar, pode vir que você já me conquistou. E se apodera de mim. Naquele dia, eu fiquei horas e horas orando no meu quarto. E cara, foi uma sensação maravilhosa. Eu senti o Espírito Santo do Senhor me tomando. Eu senti uma unção muito grande. Aí eu pensei, poxa, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de mim. Então, quando ele se apodera, o resultado é milagre. Você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou para o culto da praça, que eu vou fazer um culto na praça, e vai ser o papoco, vai papocar, vai tudo, vai ser milagre, vai ser gente se convertendo. E eu saí de casa realmente confiante naquilo dali. Até que chegou na praça, eu comecei a pregar. Preguei. Quando eu fiz o apelo, sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Ninguém se converteu. Aí eu pensei, não, ninguém se converteu, mas eu vou orar pelo povo. Então eu comecei a dizer na praça, gente, quem está doente, vem aqui que eu quero orar por você. Gente, uma praça, o centro, no interior, movimentada, só o que vai ter é doente. Aí começaram a vir os doentes, eu começava a orar, e orava com força, e orava. Sabe quantas pessoas foram curadas? Nenhuma. Cara, naquele dia eu fiquei triste. Eu saí daquele local chateado com Jesus. Eu comecei a dizer, Deus, eu orei, e eu acredito que a tua palavra é a mesma. Eu achei que o Senhor ia se apoderar de mim. Na verdade eu achei que o Senhor tinha se apoderado. Eu achei que eu estava cheio e não aconteceu nada. Cara, comecei a resmungar com Deus. E naquele momento que eu comecei a resmungar com Deus, eu comecei a resmungar e cobrar, até que o Espírito Santo do Senhor veio no meu coração e disse assim, filho, para fazer o que eu fiz com Gideão e me apoderar de você, você precisa fazer o que Gideão fez. Aí eu, como assim, Deus? O que foi que Gideão fez? Aí eu peguei e fui ler a Bíblia. E hoje eu quero falar justamente com você isso. 5 coisas que Gideão fez, que fez ele ser cheio do Espírito Santo, que fez o Senhor se apoderar dele. E gente, quando eu olho para a história, quando eu fui ler a história, no momento da história de Gideão, os midianitas estavam dominando Israel. E gente, os midianitas chegavam, Israel trabalhava, aí na hora da colheita, chegavam os midianitas e levavam tudo de Israel. Gente, eu vou explicar para vocês entenderem o que acontecia com Gideão naquele tempo. Imagine que você trabalha, e a vontade do trabalhador, a maior vontade, o dia mais feliz, é quando chega o dia do pagamento. Cara, no dia do pagamento está todo mundo sorrindo. No dia do pagamento as pessoas pisam no seu pé no ônibus e você ainda dá um abraço. No dia do pagamento as pessoas fazem coisas com você e você perdoa mais facilmente. O dia do pagamento é o dia, porque você sabe que você vai receber seu dinheiro e vai resolver vários problemas. Aí imagine que você está lá, você teve um mês muito difícil, você tem muita conta para pagar, você tem muita coisa para fazer com seu dinheiro, aí você recebe seu dinheiro, quando você recebe, você sai feliz da vida, e quando você dá 3 passos na rua, chega um ladrão e diz assim, qual foi? Me passa aí, ó. Aí você, não posso, isso aqui é meu. Aí o ladrão pega a arma assim, você quer morrer? Aí você pega e dá seu dinheiro ao ladrão. Aí você pensa, não, isso aconteceu uma vez, mas eu trabalho de novo, e depois que eu trabalhar de novo, eu vou recuperar todo esse dinheiro. Aí lá vai você, trabalha. Chega o dia mais feliz, o dia primeiro, você vai receber seu dinheiro, você recebe seu dinheiro, quando você sai na rua, dá 3 passos, o mesmo ladrão aparece de novo e diz assim, ei, qual é? Me dá o meu dinheiro aí.
Aí você, não, agora eu não posso dar, você já pegou no mês passado. Aí o ladrão, não quero saber. Tira a arma, me dá o meu dinheiro. Não, mas aqui está a comida da minha filha, aqui está o boleto da escola do meu filho, aqui está os meus pagamentos, está a minha faculdade. Aí o ladrão, não quero saber, meu irmão, dá meu dinheiro logo. Aí leva seu dinheiro. Aí você vê, mas eu vou trabalhar de novo. Aí você trabalha, chega o ladrão e leva tudo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Todo mês que você faz alguma coisa, chega um ladrão e leva. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se isso acontecesse com vocês mês a mês, vocês estariam felizes? Ninguém está feliz. Pois essa era a situação que estava Israel. Trabalhava, e quando chegava no final do mês, chegava o ladrão e levava tudo. Só que de repente, um homem teve uma ideia diferente. Gideão pensou, poxa, todo mês eu planto meu trigo, e toda vida que eu planto meu trigo, vem os midianitas e leva todo o meu trigo. Cara, eu estou cansado de ver o inimigo levando o que é meu. Eu estou cansado de trabalhar e não colher nada. Eu estou cansado de fazer o inimigo chegar e levar o que é meu. Então Gideão teve uma ideia diferente. Ele pega todo o trigo e começa a preparar o trigo no lagar, no local onde se preparava as uvas. Gideão teve uma ideia. Ele pega todo o trigo, aquele que ele estava fazendo, tira do local do trigo e começa a colocar no lagar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? A primeira coisa que fez Gideão ser cheio do Espírito Santo foi porque ele fez o que ninguém estava fazendo. Enquanto todo Israel estava conformado em perder a sua produção, em perder aquilo que trabalhava, Gideão olhou e disse, eu não estou conformado, eu não vou perder, aquilo que Deus me deu é meu, e o inimigo não vai tomar, então eu vou fazer algo diferente. Se o inimigo vem aqui, ele não vai achar trigo aqui, porque o meu trigo vai estar guardadinho, lá onde eu guardo as uvas. Sabe, gente, ele não cruzou os braços, ele não se conformou com a situação que ele vivia, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, na sua vida você vai passar por várias crises, na sua vida vai ter momentos que todas as portas vão estar fechadas, na sua vida vai ter momentos que você vai tentar para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado, para cima, para baixo, e parece que nada vai dar certo, mas a grande questão não está na crise, mas o que você faz diante da crise, que atitude você toma diante da crise, que atitude você toma diante da adversidade? Será que você diante da crise, diante da adversidade, você é aquela pessoa que chora, você é aquela pessoa que se conforma, você é aquela pessoa que não faz nada, você é aquela pessoa que diz, na igreja está tudo errado, e se então está tudo errado, está com crise na igreja, então eu vou baixar minha cabeça e vou me juntar às pessoas que reclamam, e vou ficar reclamando de braço cruzado, tem crise na igreja, tem pessoas falsas na igreja, tem ladrão na igreja, tem um bocado de coisa na igreja, ou você é aquela pessoa que assim como Gideão, toma uma atitude e faz o que ninguém está fazendo, e se levanta e diz, na igreja pode até ter crise, mas eu vou falar aqui de um Jesus que faz milagre, na igreja pode até ter crise, mas eu acredito no Jesus que restaura a igreja, na minha cidade pode até estar tendo crise, mas eu acredito no Deus que é maior do que a crise. Gente, vocês sabem qual é a diferença do persistente para o teimoso? Porque os dois tentam, né? Tanto o persistente fica tentando, como o teimoso fica tentando também. Então qual é a diferença do persistente para o teimoso? O teimoso, escute isso, ele sempre tenta, mas ele sempre tenta da mesma maneira. Ele tenta e não dá certo, aí ele tenta da mesma maneira. Ele tenta e não dá certo, mas ele tenta da mesma maneira. O persistente é diferente. O persistente ele sempre tenta, mas ele sempre tenta de maneiras diferentes. Quando ele tenta uma vez e não dá certo, ele toma outra atitude e vai lá. Não dá certo, ele toma outra atitude. Não dá certo, ele toma outra atitude. Mas o persistente, ele acredita que Deus vai dar uma nova estratégia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito em um avivamento para a nação brasileira, amém? Só que deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio num Deus que dá estratégias novas, eu creio no novo de Deus para esse tempo, eu creio que os avivamentos que aconteceram e foram maravilhosos, mas eu creio no avivamento totalmente novo, totalmente genuíno, e eu creio que Deus vai levantar estratégias novas para que esse avivamento aconteça. Eu fico imaginando quando o Espírito do Senhor foi visitar a terra, e ele chegou lá em Gideão, e quando ele estava vendo as pessoas, ele olhava, está conformado.
Ele olhava e está conformado, ele olhava o outro, estava conformado. Até no tempo que ele olhou para Gideão, e quando ele viu Gideão fazendo o que ninguém estava fazendo algo diferente, eu fico imaginando que Deus deve ter olhado para Gideão e deve ter feito assim: uau, é isso que eu busco, é isso que eu procuro, pessoas que estejam tomando atitudes diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito num Deus que dá uma estratégia nova todos os dias. Eu acredito num Deus que dá uma estratégia nova para a tua empresa. Eu acredito num Deus que dá uma estratégia nova para a tua faculdade. Eu acredito num Deus que dá uma estratégia nova para o teu ministério. Eu acredito em um Deus que pode fazer tudo de novo, a partir do zero. Eu não sei como está a sua situação, mas o que eu quero dizer para você é que Gideão, ele só foi cheio do poder de Deus, porque em uma hora da sua vida, ele resolveu tomar uma atitude diferente. E quando eu vejo que Gideão está tomando uma atitude diferente, uma coisa que eu observo: Gideão não era igual aos outros. Eu estou falando que Gideão, ele tinha uma identidade própria. O grande problema que às vezes acontece é que tem muita gente querendo ser outra pessoa. Tem muita gente que quer ser outra pessoa, mas eu acredito num Deus que tem uma identidade nova para cada um que está aqui. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas me procuram querendo começar o YouTube, eu fico triste, porque eu vejo que na verdade que as pessoas querem ser uma nova Fabiola, mas Fabiola já tem uma. E você quer saber de uma coisa? Deus pode até fazer algo repetido, mas Ele não quer. Ele quer dar uma identidade nova para você. Deus tem para essa geração uma música que nunca foi tocada, uma mensagem que nunca foi pregada, uma melodia que nunca foi ouvida, um movimento que nunca foi feito, uma ideia que nunca ninguém teve, um escape que nunca foi gerado. Deus tem algo novo para essa sociedade, mas para que esse novo de Deus chegue, precisa que nós paramos de fazer as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, e começamos a dizer: eu acredito no novo de Deus, então assim como Gideão, eu vou ter uma atitude diferente. Mas escute uma coisa, escute: identidade só é dada em ambiente de intimidade. Eu vejo muita gente cheio de sonho, cheio de coisa, querendo muito, mas quando eu vejo pessoas que não têm essa intimidade com Deus, eu fico triste. Porque, queridos, você sabe como é que você vai ter aquele hino que vai tocar gerações, que vai tocar corações? É no momento da sua intimidade com Deus. Você sabe de onde vai vir aquela mensagem que vai abalar as estruturas de Joinville? É no momento da tua intimidade com Deus. Você sabe onde é que você vai ser afirmado em Cristo? É no momento da sua identidade com Deus. Você sabe onde é que você vai ter vontade de parar e você vai se levantar de maneira sobrenatural? É no momento da tua intimidade com Deus. Então, se você quiser ter identidade dada por Deus, ministério dado por Deus, louvor dado por Deus, mensagem dada por Deus, é só procurar, porque no ambiente de intimidade, Deus dá identidade para o seu povo. 2, está lá no versículo 15, Gideão se reconheceu pequeno. Cara, quando o Espírito do Senhor chega, e o anjo do Senhor chega, ele olha para Gideão e diz assim: ei, vai em frente, varão valoroso. Aí quando o Espírito de Deus chega e dá aquela injeção de ânimo, cara, você sabe o que foi que o Espírito de Deus disse para ele, na linguagem de hoje? Ele chegou assim: cara, se levanta, derruba tudo, papoca tudo, porque você é o cara, vai lá, eu estou contigo. Vai lá, se levanta, você é o cara. Aí Gideão olha e diz assim: ei, tem alguma coisa errada, Deus. Tem coisa errada aí. E o que é? Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te dizer que eu sou o menor da minha casa. Sabe a minha casa? Eu sou o menor. E minha casa é a menor da minha tribo. Sabe a minha tribo? Pois é, a minha casa é a menor. E sabe a minha tribo? É a menor de Israel. Sabe Israel? Pois é, a minha tribo é menor. Então, Deus, você está dizendo que eu sou o cara, que eu vou fazer as coisas aí? Mas eu quero dizer que a minha tribo é a menor do meu estado, do meu país, e a minha família é a menor da minha tribo, e eu sou o menor da minha família. Deus, eu sou o menor que tem aqui, cara. Parece que Jeová deve ter olhado para Gideão e deve ter dito novamente: uau! Parece sempre que a gente chega para Deus e diz que a gente não pode, não é capaz, parece que Deus olha e diz assim: uau! Quando a gente se reconhece que a gente não pode, que a gente é pequeno, Deus olha e diz: esse é o momento, é agora que eu vou usar. Porque, queridos, para que Deus possa nos usar, a gente precisa reconhecer que nós não somos nada, e toda a glória
é somente dele. Quanto mais eu morro para mim mesmo, quanto mais eu morro para minhas vontades, mais o Espírito Santo poderá viver em mim. Como é que Deus vai encher quem já está cheio? E querido, deixa eu dizer uma coisa. Se eu, como diz lá em Gálatas 2, se eu estou crucificado com Cristo, logo, se eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Morto tem vontade própria? Não tem, queridos. A minha escolha é fazer a vontade do meu Pai, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente decide morrer para o mundo, para que Jesus viva, quando a gente decide ser crucificado com Cristo, e dizer que o meu eu já não vive mais, quando eu decido morrer para as minhas vontades, morrer para o meu eu, é nesse momento que Jesus Cristo aparece, e que eu posso dizer que Ele cresça e que eu diminua. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua força, o meu poder se aperfeiçoa no que tu tem de bom, o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você faz. Mas ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gideão, ele só foi cheio do poder de Deus porque um dia ele disse: eu sou o menor que tem aqui, eu sou o menor da minha casa. Ele se reconheceu pequeno. 3, está lá no versículo 25. Deus disse para Gideão: Gideão, tá bom, você é o cara, se reconheceu pequeno, está fazendo o que ninguém está fazendo, mas espera aí, tu tem que destruir primeiro os teus altares, cara. Lá na tua casa, Gideão, tem idolatria de outros ídolos. Cara, tu tem que destruir os seus altares. Fico imaginando se Gideão não tivesse destruído os altares da casa dele, quando Gideão fosse começar a fazer um movimento, fosse chegar para as pessoas e dizer assim: ei gente, Deus me visitou e disse que eu vou libertar um povo e vai acontecer um grande milagre, e Deus vai nos abençoar, e disse que Deus era comigo. As pessoas iam olhar para Gideão e dizer assim: o quê? Deus com você? Mas como é que Deus pode ser com você se lá na tua casa ainda tem altar? Como é que Deus pode ser com você se na tua casa tem coisa lá, tem idolatria, se adora Baal na tua casa? Como é que Deus pode ser com você? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus trabalhar externo, Ele quer trabalhar interno. Antes de Deus trabalhar com você, Ele quer trabalhar em você. Mas para isso é necessário primeiro que a gente destrua os nossos altares. E quando eu lembro disso, eu lembro lá de Ezequiel. Ezequiel, lá no capítulo 14, versículo 13, diz assim: o problema é que essa nação está cheia de idolatria. Aí os sacerdotes se levantam, chegam para Ezequiel e dizem assim: Ezequiel, você está doido? Aqui não tem Deus nenhum, aqui não tem, ninguém está adorando estátua. Que idolatria é essa? Aí Ezequiel se levanta e diz: o problema é que esses homens construíram deuses em seu coração. Mas o que é ídolo? Escute isso, redobre sua atenção. O que é um ídolo? Qualquer coisa que ganha mais importância do que Deus, qualquer coisa que absorva mais seu coração e imaginação do que Deus, ele vira seu Deus. Vou repetir: qualquer coisa que ganha mais importância do que Deus, qualquer coisa que absorva mais seu coração e imaginação do que Deus, ele vira seu Deus. Mas vamos falar um pouquinho dos ídolos modernos. Vamos lá, a deusa da beleza. Tem muita mulher e muito homem aí que pode não se prostrar perante Afrodite, mas tem muita mulher que está sendo levada a disfunção alimentares. Por quê? Por causa da busca do Deus da beleza. Samuel, quer dizer que se cuidar é errado? Não, não é errado. Até porque a minha esposa, eu amo ela porque ela se cuida muito, eu incentivo muito ela a se cuidar. Eu sempre pedi a Deus: Deus, eu quero uma mulher que se cuide. Se cuidar não é errado. O problema está quando você passa 2, 3 horas na academia e 2 minutos com Deus. O problema está quando você passa muito tempo se arrumando e 2 minutos com Deus. Se cuidar não é errado.
O problema é quando essa busca rouba a centralidade do nosso coração. O problema está quando a menina não quer vir para a igreja porque não tem uma roupa nova. O problema está quando a menina não quer sair para a igreja para fazer o corpo de Deus por causa do cabelo. O problema está quando o homem não quer sair por causa do cabelo. Queridos, nós não vamos nos curvar perante o que essa sociedade diz. Que só tem valor quem é bonito, quem é bem cuidado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele opera no bonito e no feio. E entre ser bonito e feio, eu prefiro ser feio com Jesus do que bonito sem Ele. Eu prefiro ser feio agradando a Deus do que ser bonito e deixando Ele de lado. Se teu olho te faz pecar, é melhor tirar o olho fora e entrar no céu só com o olho do que com os dois se perder. Tem gente que não adora Ártemis, mas quantas crianças são sacrificadas nas torres empresariais que são os templos modernos, porque tudo que os pais pensam é na carreira. Quanto relacionamento entre pai e filho vai embora, porque o filho só quer saber de trabalho, 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 trabalho. Sabe aquela menina que é a mais empolgada que está aqui, aquele rapaz todo empolgado, mas você quer ver ele sumir, é só arranjar um namorado? Arruma um namorado, é chamado não, tem que estar com o namorado. É chamado para servir, tem que estar com o namorado. É chamado para evangelismo, tem que estar com o namorado. Fazia tudo, mas depois não faz mais. Queridos, na nossa vida é muito fácil alguma coisa tomar Deus e roubar Deus do nosso coração. Basta apenas que a gente se dedique mais àquela coisa e roube mais a nossa atenção do que a Deus. Naquele momento essa coisa vira seu Deus. Gideão só foi cheio do poder de Deus porque antes ele destruiu os seus altares. Eu não sei que altar você precisa destruir essa noite. Eu não sei o que tem roubado o seu tempo com Deus. Eu não sei o que é que tem feito na sua vida, que você não tem mais tempo com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso Deus precisa voltar a ser Deus na sua vida. Deus precisa voltar a ser até a centralidade do seu coração. Deus precisa voltar a ser o centro de todas as coisas. Deus precisa voltar a ser o primeiro, a ser o único na sua vida. Teve um momento que eu ia receber uma promoção. Eu ainda não pregava, mas eu recebi essa promoção. E eu estava começando na igreja, eu estava bem empolgado nas orações. Só que essa promoção eu ia trabalhar muito longe. E nesse momento dessa promoção eu pensei: cara, se eu tiver essa promoção agora, eu não vou ter mais tempo para adorar a Deus, velho. Sabe o que foi que eu fiz? Naquele momento eu disse: eu quero o meu Deus. E eu só estou aqui hoje porque naquele momento eu não quis essa promoção. Porque se eu quisesse essa promoção, possivelmente eu não estaria aqui. 4, está lá no versículo 27. Gideão encarou os seus medos. Está lá quando diz assim: ele foi de noite, porque teve medo. Deus disse: Gideão, você precisa destruir os altares da sua família. Aí na hora dele destruir os altares, ele lembrou: poxa, eu tenho medo de destruir esses altares, que se o pessoal me pega destruindo os altares, rapaz, eu estou frito. Então Gideão teve medo. E eu conversando com um amigo meu chegou para mim e disse assim: Samuel, você está vendo como esse Gideão é medroso? Você está vendo como esse Gideão não é exemplo para ninguém? Cara, se fosse Deus que tivesse mandado eu ia lá ter medo de nada, rapaz. Eu lá ia ter medo de nada, eu ia chegar chutando altar na frente de todo mundo, porque se Deus mandou, Ele vai cumprir, Ele vai guardar. Eu disse: é verdade. Mas você está esquecendo de um detalhe. Ele qual? Gideão, ele teve medo. Ele foi de noite, mas ele foi. Ele foi de noite, mas ele foi. Para que sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos encarar os nossos medos. E deixa eu dizer uma coisa para você: coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você decide caminhar, decide prosseguir, decide ir além, apesar do medo. Eu não sei do que você tem medo, mas tem hora que parece que o medo chega e ruge tão alto, fala tão alto, que o caminho mais fácil é curvar a cabeça, virar
ir embora. Mas Deus está mandando dizer para vocês hoje, que a partir do momento que você encarar seus medos, Ele vai te fazer ser cheio do Espírito Santo. Nós não vamos ser a geração do se eu tivesse ido, se eu tivesse falado, se eu tivesse profetizado, se eu tivesse cantado, se eu tivesse pregado. Não, a gente não vai fazer parte de uma geração medrosa. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós vamos chegar e vamos dizer: eu falei, eu preguei, eu profetizei, eu cantei, eu fui, eu encarei, eu andei, eu prosperei, porque eu tinha até medo, mas eu encarei seus meus medos e resolvi caminhar. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e comece a dizer do que você tem medo. O que é que você tem medo? O que é que te dá mais medo? Eu quero te dizer que hoje é um dia de encarar os seus medos. Então, se você encarar seus medos hoje mesmo, o Espírito Santo do Senhor vai te encher e medo nenhum vai te parar, medo nenhum vai te fazer parar, porque o Espírito Santo do Senhor está com você. E último, está lá no versículo 26, Ele fez da maneira que o Senhor falou. Tem horas que a gente acha que Deus é doido. Né, Tiago? Não tem horas que Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente pensa assim: Deus, tu é doido? Quer que eu faça isso? Deus tem cada uma, mas você faz, sabe, porque Ele sabe que Ele é Deus. E como Ele é Deus, Ele faz. E foi mais ou menos isso que Deus pediu a Gideão. Deus disse: ó, Gideão, você vai lá, vai destruir os altares, vai lá, vai encarar seu medo, destrua, mas tem uma coisa: depois você vai fazer uma adoração a mim. Só que, Gideão, você vai pegar esse altar, escute, que você vai destruir, e vai com esse altar fazer um altar novo para mim e sacrificar comigo com aquela madeira. Sabe o que Deus estava mandando para dizer para Gideão? Estava dizendo isso: Gideão, você vai destruir o altar e aquela madeira velha, usada de idolatria, você vai pegar aquela madeira, vai reaproveitar a madeira velha, usada, e vai com aquela madeira construir um altar para mim, e vai me sacrificar e fazer sacrifício com aquela madeira. Gideão poderia ter pensado assim: cara, se é o altar de Deus, eu vou fazer as coisas com excelência. Eu lá vou pegar madeira velha, eu vou pegar uma madeira nova, bonita. Cara, ele vacilou, ele podia ter pego uma madeira nova, bonita, linda, virgem, rara, mais cara, e ter feito assim o altar mais top das galáxias para Deus. Gente, não era uma boa intenção ele fazer o melhor altar para ele, para Deus? Sim ou não? Era uma boa intenção, sim ou não? Era uma boa intenção. Só que tem um detalhe: Deus não mandou. Podia ser bom, podia ser bonito, mas Deus não mandou. Você sabe por que muita gente se perde? Porque muita gente encara seus medos, muita gente faz o que ninguém está fazendo, se reconhece pequeno, destrói altar, mas na hora de fazer, quer seguir o seu próprio caminho. Você quer saber de uma coisa? Se Deus não mandar, você não faz. Se Deus não pedir e não ordenar, você não faz. Tem muitas vezes, Tiago, que a gente quer fazer coisas boas, mas fora do direcionamento do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa: até coisa boa, fora do direcionamento de Deus, ela vira a coisa ruim, ela vira o algo errado para se fazer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, tem propostas que a gente recebe, que o que Deus quer é que a gente diga não. Porque se você aceitar toda proposta que você receber, você vai ser uma pessoa que vai viver de proposta. Mas Deus não quer que você viva de proposta, Deus quer que você viva de propósito. E quer saber de uma coisa? O deserto com Deus é bem melhor do que a bonança sem Ele. E queridos, e quando eu olho essa parte para terminar, eu começo a lembrar de Pedro. Porque Pedro, ele tem uma história muito interessante. Pedro tinha passado a noite toda tentando pescar. Passou a noite toda tentando pescar. E de repente ele não pegou nada. Estava lá, você já imaginou?
O que é o cara sair para pescar e não pegar nada? Eu vou dar um exemplo para você, que como é ser pescador, a gente acha que não é. Já imaginou que é você sair para vender pastel, para comprar a comida dos seus filhos, e você passar uma noite toda na praça e não vender nenhum pastel? É desesperador. Era essa a situação de Pedro. Aí chega Jesus e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Aí Pedro, sem nada, falido, desesperado: ah, Jesus, aqui é fácil, bora, eu vou contigo. Porque quando tudo está difícil é fácil você chegar e dizer: Jesus, eu quero. Aí Pedro aceita, entra no barco. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, agora é o seguinte, você vai jogar do outro lado. Aí quando Pedro resolve jogar do outro lado, começa a vir peixe. Cara, era tanto peixe que a Bíblia diz que o barco quase afundava. Para ser peixe, para afundar um barco, eu fico imaginando peixe aqui na cintura, ó. De tanto peixe que era. Eu fico imaginando Pedro, os peixes querendo entrar, e Pedro brincando de goleiro: tá bom, saia, entra mais não. Eu fico imaginando Pedro assim: tá bom, Jesus, para de mandar peixe, tirando peixe do barco. E era Pedro tirando com o barco e mais peixe entrando, Pedro tirando com o barco e mais peixe entrando, era isso. Aí Pedro chega na margem, vê aquele barco entupido de peixe, e eu te pergunto: o que é que Pedro vendia? Com peixe. Você imagine a pessoa que trabalhava com peixe, olhando aquele barco cheio de peixe. Cara, Pedro deve ter olhado: meu Deus, a minha casa, a faculdade dos meninos, a poupança. Só que, quando Pedro estava ficando feliz com aquele peixe, chega Jesus e diz assim: Pedro, vem comigo, porque eu vou te fazer pescador de homem. Só que agora a situação tinha mudado. O Pedro fracassado, o Pedro liso, o Pedro sem nada, que não tinha nada, agora era o Pedro com um barco cheio de peixe, com um futuro definido, cheio de dinheiro, cheio de coisa. É nesse momento que Jesus chega e disse: vem comigo. Eu aprendo uma coisa com isso, eu aprendo que Jesus primeiro abençoa, para depois ele pedir, porque se você não tiver nada para te dar, Jesus não vai te chamar, mas quando ele te dá, ele vai chegar e vai dizer assim: agora é hora de ver se você ama mais o que as coisas ou a mim. Aí Pedro deve ter olhado e deve ter dito: meu Deus, pesou um negócio aqui agora, viu? Só que Pedro foi inteligente. Pedro olhou todo aquele peixe e deve ter pensado: cara, quem me deu esse peixe foi Deus. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero esse peixe, eu quero o dono do peixe, porque da onde veio isso aqui, tem mais aqui. Então eu prefiro o peixe todo dia do que esse barco cheio de peixe. É melhor ter Jesus e ter o peixe todo dia e ter esse barco. Escute o que eu vou te dizer agora: emprestar o barco vazio é fácil, difícil é abandonar o barco quando ele está cheio. Eu não sei do que é que você está cheio, mas Jesus hoje chega para você e diz: meu filho, lá atrás estava difícil, mas eu abençoei, eu te dei, eu te gerei, eu estive contigo. Hoje é dia de você começar a olhar para mim e começar a deixar esse barco para trás, e deixar que eu seja Deus na sua vida, e deixar que eu faça suas escolhas, e deixar que eu dite o caminho, porque tem mais. De onde veio isso aqui, tem muito mais aqui. É melhor você me ter, e me ter todo dia, do que você ter tudo e ao mesmo tempo você não ter nada. A gente precisa viver de propósito e não de proposta. A grande questão é se eu quero Deus como colega ou como Senhor. Depois que Gideão fez tudo isso, ele foi cheio do Espírito Santo. O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas quer ficar de braço cruzado. O problema é que a gente quer cheio do Espírito Santo e quer se achar alguma coisa. O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo e quer adorar outros deuses. O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo e quer ficar encurralado com medo. O problema é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo e quer ser Senhor da nossa vida. Eu quero te dizer que primeiro você faz algo diferente. Primeiro você toma uma atitude. Primeiro você se esvazia. Primeiro você destrói os seus altares. Primeiro você encara os seus medos. Primeiro você decide caminhar com Jesus. Depois disso é que Ele te enche. Quando a sua ação encontra a ação de Deus, o resultado é milagre.